Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, carta de São João, né? Claro. Versículo 14. Se vocês puderem me acompanhar, vai ser muito importante que vamos remover algumas questões nesta noite. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada mais tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas para que te vistas, e não apareça mais a tua vergonha, nem a tua nudez. E unja os seus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo, eu castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, se assentem todos. Quero ser breve, mas quero remover algumas fantasias nesta noite. Quando em qualquer lugar que chegarmos e começarmos a abrir o texto do Apocalipse, podemos chamar de livro, de epístola, de carta, e vamos descrever um pouquinho das grandezas do apóstolo São João. Geralmente existe um medo de mexer nesta caixa preta, de mexer nesta caixa reveladora, que pode ser que ela venha ao meu encontro e pode até remover algumas fantasias que nós mesmos criamos em torno do Evangelho. Às vezes como uma defesa da fé, defesa da crença, às vezes eu acho que estou defendendo o próprio Deus. Mas quando olhamos o Apocalipse, ele é um dos livros mais glorioso que tem. Não é pesado. Eu sei que muitos têm o Apocalipse como sendo um livro pesado. Ele não é pesado, ele não é fechado, é um livro aberto. O próprio nome para nós está Apocalipse, mas no mundo todo ele chama Revelação, só que no Brasil que ele chama Apocalipse, que também não está errado, né? Que vem do termo galô, que significa apocalíptico, Apocalipse, revelação, mesma coisa. Mas as outras Bíblias todas está escrito revelação. Então, algo que já está revelado, segundo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, o que está oculto é para Deus, mas o que está revelado é para nós. Então o Apocalipse já está revelado, ele é para nós, ele não tem fantasma nenhum em cima, não tem fantasias nenhuma que pode tirar de você, por eu achar que ele é um livro com 7 cadeados, um livro com
com toda forma de segredos, o Apocalipse, ele é revelado. Tudo que é revelado é para nós, o que é oculto é para o nosso Deus que está no céu. Quantos entendem? Então, quando olhamos para a fundação, João, quando João foi chamado por Jesus a segui-lo, ele era um dos 12, e o texto diz que um por um dos 12, 11 deles, tirando Judas que suicidou, 11 foram assassinados. Somente João ficou, e João ficou até 96 anos e teve morte natural. O único que não foi assassinado por mão dos carrascos. Mas por quê? Primeiro, porque as nossas amizades, elas têm que ser selecionadas e não por conveniência. João, ele tinha amigos no parlamento? Tinha. Ele tinha amigo no sinédrio? Tinha. Ele tinha amigo lá na administração de Herodes? Ele tinha amigos, amigos sinceros, amigos que não eram amigos só para aproveitar, mas eram amigos mesmo. E todas as vezes que eles queriam pegar João e fazer como fez com Tiago, como fez com Pedro, eles pegavam e diziam: não, esse aí é nosso amigo, vamos deixar ele mais para frente. E a história do apóstolo João conta exatamente isso, que foram prolongando. Ele esteve no corredor da morte várias vezes, até o dia que saiu o último decreto: tem que matar, porque ele está divulgando uma doutrina, e esta doutrina está aglomerando muita gente. Isso pode tirar um pouco o governo das mãos de Herodes futuramente, e o medo de perder faz a pessoa cometer bobagem mesmo. Então disseram: pode matar o João apóstolo, porque não queremos mais. Aí veio o procônsul Cláudio, amigo de João, intercede junto a Herodes novamente e pega a última chance e diz assim: vamos levar João para uma ilha, vamos exilar João, que pelo menos ele não fica aqui em Israel, nem próximo de Israel. Então ele cessa a profecia. Então concordaram e colocaram João na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos está a 60 quilômetros nas costas do mar Egeu, bem fora do convívio da civilização da época, lá numa ilha onde colocava presos. Coloca João no meio dos presos, porque aí ele cessa. Mas isso foi ótimo para nós, porque isso nos trouxe, nos trouxe para a igreja uma palavra muito forte, porque todas as vezes que nós achamos que não tem passagem, que o local ficou intransponível, insuportável, ou outras coisas assim, nós vamos imaginar que João estava a 60 quilômetros no mar Egeu, e Deus usou ele para falar com quem estava na civilização do lado de cá. Naturalmente, isso quer dizer que a palavra de Deus nunca cessa, a palavra de Deus nunca passa. Isso diz que, agindo Deus, ninguém pode impedir ele de falar. Então Deus começa a falar para João: João, anote aí. E diz o texto em Apocalipse 1 que João virou para ver quem falava com ele, e viu aquele ser todo iluminado, o qual a identificação era Cristo manifestado na sua glória, e ele cai aos seus pés como morto, e ele levanta João e fala: João, fique de pé, eu estive morto sim, mas eu estou vivo, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Então, quando Jesus se revela a João na ilha de Pátimos, cai por terra todas as amarras que poderia levar o homem, do futuro daquela época, que somos nós hoje, a achar que esse livro estava selado, porque o próprio Senhor levanta ele e diz: João, eis que eu estive morto, mas eu estou vivo,
e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Quando nós vimos esta palavra aqui, pastor, mas é muito difícil ler o livro do Apocalipse. Deixa eu esclarecer algo aqui. O que nos leva a entender, pelo estudo bíblico, que algo é difícil de interpretação ou não? A quantidade de capítulos? Não. A quantidade de versículos? Também não. O nome do autor, que era um profeta maior ou profeta menor? Também não. A época que foi escrito ou para quem foi escrito? Também não. Nada disso nos diz ser algo difícil ou fácil de interpretação. Então, o que é que diz ser difícil? A quantidade de perguntas que tem dentro de um livro, de uma carta, de uma epístola. Então você primeiro faz uma leitura, anota todas as perguntas que tem. Se tem muitas perguntas, é um livro difícil de interpretar. Se tem poucas perguntas, é um livro fácil. Então o Apocalipse tem 22 capítulos e só tem 12 perguntas dentro do Apocalipse. Há alguém que diz que tem até 9, olhe bem. Então vamos aceitar os dois lados. De 9 a 12 perguntas diretas e indiretas dentro do Apocalipse, com 22 capítulos. Como poderia ser um livro difícil? Claro que não, muito fácil, porque só nos evangelhos você tem mais de 150 perguntas. Então por que o Apocalipse seria um livro difícil? Não é difícil, mas vou fazer um esclarecimentozinho rápido. Apocalipse tem uma sequência de 12 vezes, é citado o número 7. É citado em colinas, é citado em reis, é citado em reinos, é citado em ais, em castigos, em estrelas, em anjos e até nas dispensações, nas cartas, enfim, você vai encontrar 7, toda hora que você abre o Apocalipse tem o número 7. Então a gente tem mania de fazer acompanhamento. Quem estuda, divide o Apocalipse em 7 partes e comete 7 erros. Porque o Apocalipse não pode ser dividido para estudo em 7 partes. O Apocalipse se divide em 3 partes. Aquele Jesus glorificado que manifestou para João, disse para ele uma coisa: João, escreve as coisas que viste, passado. Escreve as coisas que são, presente. Escreve as coisas que hão de acontecer depois dessas, futuro. Então é passado, presente e futuro. O Apocalipse se divide somente em 3 partes. Você não vai ter dificuldade nenhuma daqui para frente para entender o Apocalipse. Pastor, mas são 22 capítulos, como é que eu vou saber quem é quem? Então grava aí comigo aí. Primeiro capítulo é passado, não vai se cumprir, já cumpriu, tá bom? Então já não tem menos um capítulo. Primeiro capítulo é passado. O 2 e 3 é presente, esse que nós estamos vivendo agora. 2 e 3 é presente. 4 a 22 é futuro. Agora ficou fácil de entender, sim ou não? Então vamos lá. Passado é o capítulo 1, 2 e 3 é o presente, porque no 4:1 diz assim: e ouvi uma voz como voz de trombeta que ele falava comigo, e quando olhei para ver quem falava comigo, ele me disse: sobe e te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. 4, versículo 1. Então do 4, versículo 1 ao 22, capítulo 22 é futuro. Então nós temos que entender o que, pastor? Estamos no final do 3. Nós quem, pastor? O Brasil? Não, quando eu falo nós, estou falando do mundo todo. O mundo todo, habitado e desabitado também. O mundo todo está no Apocalipse capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, que é esse que nós lemos aqui, do versículo 14 ao 22. Então agora fica fácil de entender, pastor? Ficou muito fácil. Não há dificuldade nenhuma em entender mais os mistérios, se é que podemos chamar de mistério. Mas hoje eu quero falar aqui sobre a carta que estamos vivendo. A carta chamada Laodiceia é uma carta que fala do tempo que nós estamos vivendo hoje, onde o evangelho virou produto
de venda de banca de feira, onde o evangelho foi barateado e virou leilão. Quem dá mais, quem dá um centavo a mais, leva o evangelho. Onde o evangelho, para cumprir a palavra do salmista, ele viraria até cantiga de bêbados. Está escrito lá nos Salmos que nos últimos dias, quer dizer, esses dias que nós estamos vivendo, o evangelho se tornaria cantiga de bêbados. Está cheio de pessoas que se dizem aí cantores de renomes aí, que para mim não vale nada isso aí, e dizem que são cantores disso ou daquilo, que usam textos da palavra de Deus nas suas músicas para zombar do nosso Deus. Cantiga na boca de bêbado, com certeza. Outra coisa, o salmista também diz que nos últimos dias o evangelho ia se misturar com o que estivesse na época. E o evangelho hoje, irmão, se misturou. As pessoas baratearam tanto o evangelho que ele se misturou com outros conhecimentos de outras seitas, de outros deuses, ao ponto de você encontrar lá casa de não sei o que faz trabalhos com o nome Jesus Cristo. Não é verdade? Você encontra uma seita que faz sacrifícios com o nome do Senhor Jesus Cristo na seita. Por quê? Porque misturaram os conhecimentos, a cultura, aquilo com o que é sagrado, a palavra de Deus. Mas quando João escreveu, Deus disse assim: escreve aí para a igreja do futuro, a igreja de 2018 para frente, escreve aí, porque elas vão entrar na última fase da terra, antes que a terra seja mexida, antes que a terra seja visitada pelo juízo, antes que a terra passe e receba ali o arrebatamento da igreja. Antes, eu vou dar uma melhorada, e é o que está escrito em Lucas, que eu vou sacudir a figueira, ou coisas desta maneira, que nós entendemos, que Deus vai mexer a terra, para que as coisas possam voltar ao seu lugar, como era o pensamento de Deus no passado. E ainda acredito que é o pensamento dele ainda. Quem mudou fomos nós, Deus não muda. Quantos creem nisso? Escreve a igreja que está em Laodiceia, e Deus começa a dizer: olha, vocês são mornos. Se você fosse frio, estaria batendo palminhas para você. Se você fosse quente, estaria também batendo palmas para você. Mas por que não é? Porque vocês estão na coluna do meio, vocês são mornos, eu vou vomitar da minha boca. Primeiro conceito que nós temos é que uma pessoa fria é uma pessoa que ora pouco, é uma pessoa que é de uma igreja que não tem uma palavra consistente na doutrina, é uma pessoa que leva a vida de qualquer jeito, é uma pessoa morna. Esse é o primeiro conceito. Do outro lado, uma pessoa fria, né? Uma pessoa quente, aquele fervoroso que ora, que canta, que prega. Primeira coisa, nós imaginamos isso, mas é um ponto errado. Deus não está falando aqui de medida de espiritualidade. Deus não está falando aqui sobre aqueles que são tradicionais, que são pentecostais, de maneira nenhuma. Deus está falando aqui usando 3 cidades existentes ainda nos dias de hoje, para falar para um povo 2000 anos à frente. Então ele estava falando, ele pegou Colossos de um lado, do outro lado Hierápolis, e no meio Laodiceia. Está lá a cidadezinha até hoje. O que Colossos produz? Água quente, igualzinho aqui em Goiás, aquelas águas sulfurosas, que as pessoas vão para ali se banhar, e diz que se ficar ali rejuvenesce, e tira muitas coisas aí, os males do corpo. Tudo bem, Colossos é assim, de poço de água quente, onde as pessoas vão para lá até hoje, 2000 anos atrás. E as pessoas ainda procuram Colossos para essas coisas. Do outro lado você tem Hierápolis, que é água gelada demais mesmo, como no Rio Grande do Sul, conforme a época, né? Os irmãos que vai muito lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, aquele mês, sabe como é frio, e tem as piscinas geladas também, e tem procura, porque elas também produzem alguma coisa, elas curam, elas
traz um tratamento de acordo com o que a pessoa precisa. Então tem pessoas indo a Hierápolis até hoje nas suas piscinas, ficar de molho naquelas piscinas geladas. Mas quando ele olhou para Laodiceia, não tinha nada. Não é quente e nem é fria. Foi isso que ele falou. Ele não estava falando de falar em línguas, de pregar, de estudo, de doutrina, nada disso. Ele estava falando: povo que mora na cidade de Laodiceia, nesse vilarejo próximo à Turquia, ali bem dentro da Turquia. Vocês que estão aí, olha como a cidade de lá fica cheia, olha como a outra cidade fica cheia. E uma cidade ficando cheia, ela produz recurso, ela produz pessoas que vão querer morar ali, ela vai produzir alguma coisa benéfica. Então, e vocês não atraem ninguém. Deus pegou aquelas 3 cidades ali e formatou o que iria acontecer hoje, 2000 anos depois. Por quê? Porque é o que nós estamos vivendo hoje. Ele olha para a igreja, ele não está falando para mais ninguém. Nós temos que aprender a olhar quando Deus está falando para a igreja, quando Deus está falando para outros povos, ou quando Deus está falando para os judeus. Aqui é uma palavra direcionada para a igreja. Laodiceia, vocês vão viver um tempo onde o tempo será morno, onde não há muita produção, onde o lado frio não vai manifestar, nem o lado quente. As pessoas vão ficar meia a meia, esperando sempre por alguma decisão. E não é o que nós vivemos hoje, e não é o que as pessoas vivem hoje. Nós temos uma pergunta que bate na casa de todo mundo: pastor, pode não ter batido na minha casa ainda, como se diz na minha família, mas um dia bate. É aquela pergunta de 2 Reis, capítulo 4, capítulo 6, que as perguntas vêm assim: onde é que caiu o seu machado? 2 Reis 6. Todo mundo quer saber onde é que caiu o seu machado. Isso você pode transferir para dentro da sua família, como aquelas perguntas que acontecem com todos, ou problemas que acontecem com toda a família. Não tem família melhor do que a outra que você vai dizer: na minha não acontece. Claro que não, nós somos mortais, não tem ninguém imortal nessa terra. Então pergunta: onde é que caiu o seu machado? Você conseguiu identificar onde é que caiu o seu machado? Que tipo de ajuda você está buscando para tentar resgatar o seu machado? Isso está em todas as famílias. Alguns que sobressaem, porque rapidamente ele reconhece que o machado caiu, ele sabe onde caiu, e ele busca ajudas certas, ajudas bem certa mesmo, acertada, decisões acertadas para recuperar o machado. Pronto, a bola foi para frente. Outros pararam na vida, outros enrijeceu ali, outros não conseguiu dar um passo, já tem 10 anos, não consegue dar um passo. Por quê? Porque não sabe, não reconhece que caiu, não sabe onde caiu, e recebem qualquer tipo de ajuda para tentar retirar o machado. Aí, ao invés de tirar, está afundando ele mais, para que não seja encontrado. Então Deus estaria falando: João, escreve para um povo há 2000 anos para frente, que eles vão viver a pior época. A pior época é esta agora. Mas não é pior porque tem doença, não é pior porque o dinheiro está desvalorizando, não é pior porque está faltando emprego, não é pior porque tem coronavírus, nada disso. Isso sempre existiu desde a época de Adão para cá. Isso sempre existiu. Problemas, nós temos que entender que o propósito de Deus está dentro do problema. É aquela cápsula do antibiótico, que o antibiótico está dentro da cápsula. Ele não é a cápsula, ele está dentro da cápsula. A cápsula vai se desfazer, vai, mas o que está dentro dela. O problema tem que ter. Dentro do problema tem o propósito de Deus. Então, pastor, chegou um problema na minha casa, na minha vida, na minha situação. Ótimo, se assusta não. Dentro dele tem um propósito de Deus. Ele só foi até você para que você descubra o propósito de Deus naquele problema. Quantos entendem?
Então João escreve para uma igreja, para daqui 2000 anos, eles vão viver a pior época, época da apostasia, época que o povo vão estar diante de mim como pessoas mornas, que o povo não vai dar muito ouvido ao meu evangelho, que o povo vão demorar a tomar decisões, e às vezes vão tomar decisões que não sejam acertadas, e assim por diante. Quantos estão entendendo? Então João escreveu, usa as 3 cidades, coloca Hierápolis, Colossos, e coloca no meio a cidade de Laodiceia, representando a última carta para a última igreja do Apocalipse. Então pronto, ele escreveu as 7 cartas para os 7 pastores que estavam ali na região da Ásia Menor. A última igreja era de Laodiceia, representando nós. Pastor, depois dessa época agora, o que é que vem? Vem o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo um dos melhores dias pelo outro lado, olhando por um outro ângulo, porque somos a geração do arrebatamento. Vai vir outra, pastor? Não, provavelmente não. Somos a geração do arrebatamento. Por isso temos que falar sempre sobre o arrebatamento, porque a apostasia já veio, a negociação da fé já aconteceu. Hoje a fé está nas bancas de negócio para todo lado. Quando você olha esse texto, você fala, pastor, então aqueles que acham que estão ricos estão pobres, aqueles que acham que estão vestidos estão nus, aqueles que acham que estão enxergando estão cegos. E o Senhor fala para ele, olha, aconselho que de mim compre ouro para se enriquecer, veste para vestir, colírio para ungir os seus olhos, e roupas brancas, porque as suas roupas estão sujas. Todos os que acham que estão perfeitinho, o Senhor está falando, você compre de mim para que você fique perfeito, porque você não está perfeito. Estamos vivendo os últimos dias? Estamos vivendo os últimos dias, com certeza. Você crê nisso? Amém? Então eu vou olhar para esse texto agora, pensando, então, pastor, eu tenho que esperar todos os acontecimentos? Não, normal, continua a sua vida normal, vá para o desafio do dia a dia normal, não baixe a sua cabeça, indiferente do que acontecer com você, não vai mudar o que Deus é, e também Deus espera que não mude em nós o que nós somos. Hoje eu até falei aqui que o ser humano ele é passivo e muitas vezes ele é compassivo, ele é passivo de muitas mudanças e mudanças para pior às vezes, né? Porque ele se corrompe, ele pede para Deus algo, quando aquilo ali se favorece no caminho dele, ele modifica ao que ele era e às vezes nunca mais volta ao que ele era, que é o princípio de tudo, né? Era uma pessoa boa, responsável, amiga, uma pessoa espiritual, uma pessoa que honrava a Deus, uma pessoa que falava de Deus para os outros, uma pessoa que tinha os pés na terra, mas a cabeça está no céu, uma pessoa... Dependendo da bênção que vem, modifica a pessoa toda, e você não encontra mais um meio de lidar com aquela pessoa no evangelho mais. E eu falava isso hoje aqui pela manhã, porque é o ser humano deste século. Mas sempre foi assim, pastor? Não, já tivemos informação de uma época melhor, de pessoas mais firmes, mas esta época agora é realmente a época de Laodiceia. Vamos encontrar um firme, vamos encontrar 9 que está assim, ó, no meio termo, fica em cima do muro, para o lado que tiver melhor ele pula. Você compreendeu? Vou esperar primeiro, depois que o irmão sofreu eu vou, mas eu não sou capaz de ir junto com ele, enfrentar junto para falar vencemos. Depois que venceu, ele fala, agora já está aberta a mata, agora eu entro. Então, infelizmente, nós estamos vivendo assim, de pessoas cristãs, que têm esse raciocínio, é um raciocínio insano,
de deixar que os outros sofram, e eles pegam somente o vácuo, só o buraco já está aberto, não precisa eu cortar mata, não precisa enfrentar espinho, eu posso passar sem problema, enquanto outros estão desbravando a floresta, porque é assim. Nós chegamos aqui porque a igreja primitiva abriu o caminho, mas não podemos desvalorizá-los de maneira nenhuma. Tudo quanto eles fizeram foram certos, não podemos comparar o de hoje com eles. Eles fizeram, foram certos, foram medidas para aquela época, só que a nossa medida hoje é para uma época onde o homem está usurpador, onde o homem está, como diz no Salmo 1, escarnecedor, pecador, onde as coisas estão aceleradamente fora do caminho de Deus, e nós estamos exatamente aqui. Por isso que o Apocalipse, ele chega nesse momento para nós, ele chega num momento muito bom, porque em meio a tudo isso, o Senhor diz: eu estou à porta, estou batendo. Se você ainda abrir a porta, eu entro e vou cear com você, quer dizer, vou criar intimidade com você, eu vou entrar na sua casa, nas partes mais secretas da sua casa. Se você deixar eu entrar, eu não quero ficar só na sala assistindo um programa, eu quero ir lá para a cozinha, porque se você leva alguém na sua cozinha, é porque você tem confiança naquela pessoa. Alguém até disse: quer conhecer uma casa, vá à cozinha da pessoa. Não é verdade? Você não precisa de andar o resto, dali você já sabe como é que é a casa toda. Então você não leva qualquer pessoa na sua cozinha, eu sei disso. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que falar: Deus, entra na minha casa, e eu quero levar o Senhor para a cozinha. A casa é toda sua, Senhor, não tem reserva, pode olhar tudo, pode fazer aqui na minha vida uma auditoria, pode olhar tudo, passado, presente, para o futuro, pode olhar tudo, é tudo seu, Senhor. Entra, eu quero intimidade, eu não quero ficar só aqui, não, eu quero intimidade. Então o Apocalipse para a igreja de hoje, ela é uma das cartas mais abençoadoras para nós, porque quando termina esta igreja, começa então a visão do trono e da majestade dos 24 anciões, quer dizer, agora já é em cima, nós passaremos por esses momentos de cabeça erguida, mas subiremos no arrebatamento como um prêmio por ter passado por esses momentos difíceis. Então aguenta, meu irmão, você é crente, aguenta. Você não vai achar uma igreja melhor, você não vai achar um povo melhor, você não anda atrás de facilidade, porque onde é que caiu o seu machado? É só você pensar nisso. Pastor, meu machado caiu ali. De quem era o machado? Era emprestado. Onde é que caiu? Caiu ali a 2 metros para dentro da água, mas ali tem 70 metros de profundidade. Como é que vamos encontrar esse machado? Quem você está procurando para ajudar? Ah, pastor, vários me rodearam e falaram: deixa comigo que eu ajudo. É assim que você leva a sua vida? Qualquer pessoa penetra na sua intimidade e você vai liberando para que essas pessoas escavem para ver se encontra o machado? É assim? Você lida com a espiritualidade, é desta maneira? A pessoa moveu o corpo, falou 2 palavras em línguas estranhas, já comprou a sua consciência? É assim? Não é essa espiritualidade que Deus está falando, e nem é essa espiritualidade que Jesus ensinou para nós, que seria a espiritualidade dos últimos dias. Claro que não, ela seria inabalável, ela seria forte, ela seria de uma forma que ela enxerga tudo. Espiritualidade não é cega, espiritualidade não é surda, espiritualidade não é muda de maneira nenhuma. Todos os sinais são carregados, são riquíssimos em detalhes e se manifesta a cada momento. Pastor, o machado era emprestado, ele era desse tamanho, ele tinha um cabo de madeira, o cabo soltou, ele caiu ali numa velocidade assim, pá, ótimo. Onde foi que ele caiu? A 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros, aqui, daqui, ali, eu sei onde ele caiu, ótimo. E agora quem você vai chamar? Espera aí, aqui está um segredo, aqui está um segredo.
Você vai chamar qualquer pessoa? Não. Um crente, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que pensa primeiro, ele vai chamar um especialista para ajudar ele a tirar o machado. Tem alguém com aparelho de mergulhar? Tem alguém com oxigênio? Tem alguém que sabe nadar? Não é só falar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a afundar. Para completar a frase seria essa: vou te ajudar a afundar, meu irmão, estou com você, uhul, vou te ajudar a afundar. É isso que você quer? Não, porque ele vai baratear tudo que você quer. Você quer, não posso pagar isso tudo, não, então pague menos, não tem problema não. É como se a pessoa fosse um Deus que pudesse negociar os poderes. Então Deus não negocia os seus poderes, Ele estabeleceu eles, nós só temos que obedecer. Então a espiritualidade desse momento agora, ela é decisiva, ela não é aquela que fica na indecisão, não sei se eu vou, acho que eu vou pensar até amanhã, acho que eu vou, não vou. A espiritualidade de hoje é aquela que você toma decisão imediato, não tem mais que ficar pensando e prolongando as situações não, porque não dará tempo. É isso que o Evangelho quer dizer, é isso que o Apocalipse está dizendo. Não dará tempo. Então, pastor, o meu machado, eu estava comigo, não era meu, está definido, ele caiu aqui, está definido. Quem eu vou buscar para ajudar, pastor? Onde você tem buscado? Pastor, eu busquei ali. Às vezes sofremos porque buscamos ajudas erradas, porque a pessoa falou, eu vou te ajudar, só não completou a frase, eu vou te ajudar a afundar. Porque se a pessoa não souber o que vai fazer para te ajudar, ela vai afundar junto com você. Então ela está ajudando você a afundar, é mais um peso para você descer. Então hoje, o que mais nós temos hoje, infelizmente, no meio espiritual, que é o que estamos falando hoje, não estou falando aqui de medicina, de ciência, nada disso, estou falando de espiritualidade, amém? Viva! De espiritualidade, são pessoas que se dizem que sabem buscar o machado, mas ele não flutua, então não adianta. O que é que os homens fizeram? Vamos até Eliseu? Vamos até Eliseu. Mas vocês já voltaram? Não, só vim aqui te falar que o machado caiu, o machado do vizinho emprestado caiu. Você pode? Pode. Onde é que caiu? Caiu ali. Pronto, irmãos. Se você tem alguém que possa fazer a coisa certa, você pega, ele vai pegar um pedaço de pau, vai jogar ali e falar assim, está vendo lá, flutuou. Pega o machado, resolve o seu problema, vai embora. E é isso que nós às vezes não entendemos, porque ao nos vincular com esses espinheiros que tem por aí, nós fazemos pactos involuntários, sabia? Não, existe os pactos que a pessoa procura com as próprias mãos e ele próprio vai lá e faz o pacto com alguma coisa espiritual. Existe os pactos involuntários, quer dizer, a pessoa nem sabia que tal ajuda ia gerar aquilo, e gerou. Aí daí a pouco começa aquela problemada afundando a pessoa na área física, na área espiritual, sentimental, família, negócio, começa tudo a afundar, a pessoa não sabe o que é. São os pactos involuntários que foram feitos sem que a pessoa soubesse. Você entregou na mão de alguém que não era capaz para tocar aquela parte da sua vida espiritual. Pastor, uma pessoa falou que ia me ajudar. Então é assim que você resolve? É assim que você resolve o problema? Qualquer pessoa que fala que vai te ajudar, você tem que procurar saber qual é a ajuda que você tem a me oferecer. Até onde vai a sua ajuda? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Por quê? A ajuda tem que ser compatível com aquilo que você está precisando. E hoje o mercado está tão prostituído, que você encontra pessoas que fazem pactos involuntários, e daí a pouco a vida da pessoa está assim de espírito obsessor, assim de espírito albergados, visitantes noturnos, que vem, manifesta, está ali trazendo, levando coisa, vira uma bagunça a vida da pessoa, e olhando pelo lado de fora, Satanás fala assim, é mais um que eu estou tirando, porque ele tira o que está ajudando, e aquele que ajuda já é dele. Então nós temos que aprender nesses últimos dias agora, irmão, a ver onde nós estamos colocando a nossa cabeça, amém?
Primeira coisa então, o problema já foi identificado, quer dizer, de quem era o machado? Você já identificou o problema antes de dar um tiro pedindo ajuda? Porque o que a gente vê, eu não acesso muito internet não, graças a Deus não sou muito eletrônico, eu vejo os meninos falando das coisas, eu morro de rir. Pastor, você tem que atualizar. Não é que eu tenho que atualizar, eu tenho que atualizar em cima daquilo que eu faço, daquilo que eu trabalho. Daquilo que eu não faço, é preferível, o apóstolo Paulo falou, não procura saber aquilo que você não vai mexer. Então eu não mexo fora daquilo que eu não sei. Você compreendeu? Então eu fico olhando, as pessoas dizem assim, aconteceu um probleminha na família, já vai para a internet, profetas, já cai aquele tanto, e começa São Paulo, Rio, Mato Grosso, Amazonas, a expor a vida, a colocar dados da pessoa na rede, coisas pessoais, de marido, de esposa, de pai, de mãe, em busca de alguém que fale segundo aquilo que ele quer ouvir. Aí as informações circulou nos bancos mundiais de informação, e a pessoa fala assim, o profeta falou, pastor, mas falou uma palavra tão bonita, e agora eu estou até tranquilo. Vinculou você a um espírito, às vezes, que você não está sabendo. Onde você vai colocar sua cabeça, meu irmão? Primeira coisa, identifica o problema. Existe o problema mesmo? Ou você acha que tem? Existe um problema? Existe. Então tá. De que ordem é este problema? É uma ordem física? Vai procurar um bom médico. É um problema puramente aqui, pastor, não tem nada espiritual. Procura um advogado, um médico, procura um conselheiro, um terapeuta. Vá atrás de uma ajuda profissional qualificada. Pastor, a coisa é espiritual, então tem que procurar alguém que seja espiritual. Mas se é espiritual, geralmente os mais espirituais você não encontra eles aí na internet não. Outro dia desse tomei um xingo aqui porque eu falei que no Brasil não tem profeta, e vou falar de novo olhando nas câmeras aqui. No Brasil não tem ainda um profeta qualificado para dizer eu sou profeta das nações. Não tem, porque o profeta tem que tocar a vida dele de acordo com aquilo que está acontecendo onde ele profetiza. E nós não vimos isso de maneira nenhuma acontecer em meio nenhum. Nós vimos um grupo de aproveitadores que estão em busca de favorecimento financeiro. Isso sim, você encontra. Mas profeta que veste de acordo com o que está acontecendo do outro lado, para que possa profetizar. E quando eu falo vestir, eu não estou falando de roupa, somente isso aqui não. Eu não estou falando de roupa somente externa, que a pessoa tira uma e veste uma roupa de saco. Não é isso que eu estou falando não. Então no Brasil ainda não temos um profeta à altura para dizer, é boca de Deus para a nação. Tem várias profecias e pessoas que falam profecia nas igrejas, mas profeta para a nação, pode me xingar o tanto que você quiser. Eu falo com os pés no chão, tem 36 anos que eu profetizo, e eu não sou profeta para as nações, e não ando falando bobagem por aí não. Graças a Deus tem mais de 8.000 coisas profetizadas aí, que já se cumpriram aí ao longo do meu ministério, mas nem por isso eu vou intitular que eu sou um profeta de nação. Eu tenho que ser realista. Não existe um profeta para as nações ainda. Pode ser que amanhã nasça, pode ser que amanhã levante, levante. Pode ser que amanhã Deus levante uma mulher, levante um homem, levante um rapaz, seja quem for, para ser um profeta para as nações, mas ainda não temos. E da mesma forma que o pastor Ralph também ensina que não temos avivamento desde 1906, quando na Califórnia, na rua Azusa 312, aconteceu o avivamento lá, com Seymour. Então desde aquela época para cá não tivemos nenhum avivamento, tivemos ajuntamento, aglomeramento de pessoas. Nós tivemos igrejas que foram, encheram, esvaziaram, movimentos, renovações, mas avivamento não tivemos. E vou completar a frase, e nem vamos ter antes do arrebatamento.
Não adianta nós colocarmos assim, tem que ter avivamento para que aconteça o arrebatamento. Olha aqui o dedinho, ó, de jeito nenhum, não acontecerá isso. Podemos ter mais 2000 anos para frente, que não vai acontecer um avivamento para que venha o arrebatamento. O arrebatamento pode vir a qualquer momento, porque o primeiro passo de um avivamento é unidade. Não há unidade no meio daqueles que pensam num cristianismo. Não há unidade. Onde que você vai unir todas as denominações, meu irmão? Fala aí, pensa aí, pensou comigo? Claro que não tem. Uns crê de um jeito, outros crê do outro, uns crê de uma forma, outros crê do outro, uns vendem o evangelho, uns negociam o evangelho, uns fazem evangelho escada para isso, para aquilo. Irmãos, não há unidade. Se não há unidade, não há avivamento. Mas não precisa do avivamento para que Jesus venha buscar a igreja no arrebatamento, não. O arrebatamento é um feito, é uma promessa para o cristianismo individualmente. Pode estar ali que Deus vai falar: olha, acontece é hoje, pronto, acabou. Então, pastor, eu identifiquei o problema, parabéns para você. Eu já procurei ajuda, parabéns para você, é de cunho espiritual, busquei uma ajuda boa, está resolvendo o meu problema, tudo de bom para você. Não há necessidade de ficar gritando para o mundo todo, porque Deus tem os seus. Eu digo que ninguém morre num buraco, sempre terá uma mão amiga para colocar ali e falar: segura aí, irmão, que eu vou puxar você, e vai puxar mesmo. Ninguém morre dentro de um buraco, provado pela Bíblia, que todos que caíram e ficaram abandonados ali, teve que tirá-los e colocá-los de novo. Então, já identificou? Parabéns para você. Qual a sua decisão? Você vai pedir alguém para buscar o seu machado que está ali, ou você vai mergulhar e morrer junto com ali, onde caiu o machado? Então é sabedoria, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias, a situação está difícil, o povo está muito vulnerável concernente às coisas de Deus, está mesmo, mas isso não mexe com a minha fé, não. Isso não vai me mudar aquilo que eu creio, porque o outro não está crendo, de maneira nenhuma. O crente não vai atrás de modinha do evangelho, de maneira nenhuma. Se você crê que Jesus é Filho de Deus e que Deus é o Senhor e Jesus é Salvador, isso vai até o final. Pode que o arrebatamento não chegue antes de você partir, mas não vai te mudar. Agora esse que fala assim: vamos para ali porque está acontecendo um movimento, vamos para ali porque está acontecendo um movimento, vamos para ali que está acontecendo um movimento. Essas pessoas na realidade nem crentes não são, você sabe disso. Essas pessoas não são crentes, são pessoas que estão com o calor da fé somente. Ela viu uma pessoa bonita que está ali, uma pessoa famosa que está ali, alguém que deu certo na vida por estar ali, e atraiu este grupo que fica em busca de coisas, mas não de salvação. Então o Apocalipse ele vem trazendo essa última carta, exatamente mostrando que ninguém atravessa um rio sozinho, e nem o deserto. Você precisa ter pessoas do lado com você, você tem que chamar pessoas para estar com você, sim, mas pessoas certas, porque o dia que Abraão olhou para o Ló e falou: Ló, você é meu sobrinho, bacana tal, mas de hoje em diante eu não ando mais com você, porque você pensa para um lado e eu penso para o outro, e se eu continuar com você, nós dois não chegaremos a lugar nenhum. Então vamos decidir aqui, se você estiver certo, você vai estar certo, se eu estiver certo, eu vou estar certo, mas com você não dá mais. Quando estou entendendo? Então, o Evangelho e também o Apocalipse, neste capítulo, ele vem trazer exatamente esta visão aqui: eu não atravesso um problema sozinho, eu preciso ter pessoas comigo, mas pessoas certas. Aí você fala: pastor, então meu avô estava certo? Antes, como é que é? Antes só do que mal acompanhado. Com certeza o seu avô estava certíssimo. Antes você estar só do que você estar mal acompanhado, porque já é um peso para te afundar mais um. Ou você esteja com a pessoa certa, com o médico certo, com
um instrutor certo, uma pessoa que vai te dar ali as cartas ali, a direção certa, cartas tarô não, viu, irmãos? As cartas magnas para te mostrar uma direção ali do norte, do que você precisa fazer. Tudo bem, você está de parabéns, você vai chegar do lado de lá. Mas se tiver com pessoa só para fazer peso, antes só do que mal acompanhado. Esse trecho aqui, quando o Senhor diz assim: mesmo assim, depois de tudo que acontecer, eu ainda bato na porta. Batendo nossa vida, o Senhor ainda bate na nossa porta. Você abre a porta, eu entro. Mas as pessoas estão tão cheias de preocupações que ela fala: não, deixa para lá, outro dia você fala, hoje eu não estou muito afim de ouvir não, outro dia você fala e passa aquilo para frente. Às vezes está passando a oportunidade da vida. Eu costumo dizer que a oportunidade ela parte de uma vez só, e depois de uma vez aí vem outras, mas não são oportunidades da vida. A da vida bate uma vez só, você tem que saber pegar. Pega ela e dali você faz o restante da sua vida, da sua família ali, outras oportunidades para outras pessoas. Mas às vezes aquilo passa, a oportunidade maior que é de Deus, bate, eu quero entrar na sua vida, vou mudar a sua vida, transformar a sua vida, vou dar valor, as pessoas vão olhar para você com valor, e a pessoa fala assim: amanhã dá. Não é isso que acontece, irmão José? Amanhã você pode, hoje eu não posso te receber. É assim que está acontecendo, mas o Senhor continua batendo. Eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Mas vai chegar uma hora que não vai ter como mais, quando a pessoa correr, né? Quando a Bíblia diz assim: quando ouvires falar de paz, haverá uma repentina destruição, sob as asas do assolador virá o destruidor. Quando nós vimos essa profecia de Daniel 9:27 para Mateus 24, falando deste tempo agora, está dizendo que vai chegar uma hora que você vai ver todo mundo correndo para a igreja, vai pegar esta rua aqui lá de cima, aquele tanto de gente, o que aconteceu ali? Está curando, está revelando, está falando, fazendo alguma coisa ali que atraiu esse tanto de pessoa. De uma hora para outra as pessoas vão voltar para as igrejas e querer encher as portas. Nós não vamos ver isso, porque nós não estaremos mais aqui. Uma hora depois do arrebatamento da igreja, vão estourar a porta de todas as igrejas evangélicas e vão lotar os templos, e as pessoas vão jogar a maconha, o cigarro, as coisas que não são de Deus, e vão ajoelhar dentro do local e pedir a misericórdia de Deus. É o que a Bíblia diz: quando ouvir falar da paz, todos vão falar de paz. Agora eu sou de Deus, agora eu sou de Jesus. Gente, vão cantar uma harpa, gente, vão cantar um corinho. Gente, mas cadê o canto não está ficando bom, vamos cantar mais, vamos chamar mais pessoas, vamos chamar, aí os grandes pregadores vão ir lá, vão pregar, e não vão conseguir tirar uma mensagem mais, não vão conseguir fazer uma mensagem. Por quê? Porque o tempo passou, o tempo já acabou, não é verdade? O tempo passou, chegou, mas o tempo já passou, e aí? É isso que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias. Mas graças a Deus que falo para todos os que são cristãos, os que não são ainda, está em tempo, tá bom? Ainda tem tempo de você rever isso, os seus conceitos, porque se estamos falando que ainda tem tempo, de repente eu vou estar falando isso aqui, vai acontecer aqui, ó, o microfone vai cair para lá e o corpo não vai cair não, o corpo vai subir, viu? Mas o microfone vai cair, a cadeira está aí, falou: cadê os irmãos, cadê as irmãs? Aquele que ficar procurando é porque ficou, né? Porque a maioria vai subir junto, não é isso? Sim ou não? Então subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. E estamos vivendo isso a todo momento, respirando o arrebatamento, vivendo o arrebatamento, esperando que a qualquer momento realmente o Senhor venha buscar a igreja desta maneira. E nós somos parte dela. Nós não somos ela, nós somos parte dela. Então, Apocalipse, queria que você pegasse agora
esse mês de fevereiro mesmo, hoje é 14, amanhã 15, começa a ler o Apocalipse, muito simples, um livro gostoso, fácil de ler, interpretação bonita. Você vai ver aqui que a igreja só até aqui, o 2 e 3 é a igreja, do 4 em diante a igreja some, tá bom? Não tem igreja no 4, nem no 5, você vai achar a igreja lá no 19, é que você vai achar a igreja voltando com Jesus para a terra, na grande e famosa segunda vinda da igreja, tá bom? Então, eu esclareço isso sempre para os irmãos mais novos. Se alguém falar para você, Jesus está voltando, você diz, não, eu não espero Jesus voltar. Diga isso com todas as letras, viu? Eu não espero a segunda vinda de Cristo, não é para nós. A segunda vinda é para o judeu, não é para nós. Eles que esperam, nós não. Nós esperamos arrebatamento da igreja. Pastor, não é a mesma coisa? Não, é. Você pega um homem e uma mulher, não são diferentes? Então são diferentes. Arrebatamento é para nós, igreja. Segunda vinda vai acontecer? Vai, mas é para o judeu, não é para nós. Nós estaremos vindo junto com Jesus, não é para nós, nós já fazemos parte do pacote. Vamos entender isso, não tem que esperar aquilo que eu já faço parte. Então nós esperamos é o arrebatamento. Segunda vinda não, segunda vinda não é para nós não. Nós somos igreja, segunda vinda é para o judeu. Então nós passaremos 7 anos em cima e desceremos na segunda vinda junto com Jesus, para cumprir a profecia de que o Messias viria para resgatar os judeus no momento difícil, e eles serão, por isso que a vinda é em Israel, a vinda é no Monte Carmelo, ali entre Oliveira e Carmelo, é ali que a igreja desce, e é exatamente para dar aquele conforto, aquele livramento, aquele apoio, aquela salvação para um fiapinho que sobrou dos judeus ainda naquele momento, serão salvos pela vinda do Messias, que é o nosso Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês nesse 14 de fevereiro, amém? Muitos irmãos nós fazemos várias lembranças às vezes. Essa é uma data especial para nós, né? Não sei se vocês lembram dessa data. Os irmãos mais antigos lembram, né? Que data maravilhosa esta data. E que Deus nos dê uma bênção também nesta semana. Eu falo para você que está gripado. Tem alguém gripado aqui? Acho que não, né? Se tiver, não espirra no pastor não, tá bom? Modo de falar, viu, irmãos? Graças a Deus, acho que não. Caso você esteja, vá, faça o seu exame, vai lá, procura saber se está positivo. Se tiver, recolhe dentro de casa 7 dias, fica ali à espera de poder sair à rua de novo. Isso está acontecendo no mundo todo. Isso não é coisa aqui da nossa cidade, de outra. Em todos os meios, graças a Deus, nós não precisamos parar nenhum dos cultos aqui desde março do ano passado. Todos os cultos, manhã, tarde e noite, acontecendo naturalmente. Deus nos abençoou e todos estão sendo abençoados também. Se você tem alguma dúvida em casa, pesquise, busque a ajuda de alguém, mas não fique sofrendo sozinho, escondido. Se exponha para que você possa receber aquele braço milagroso que eu falei, que vai te buscar, vai te puxar com toda a força, e Deus te dá a vitória. Tem alguém que não é crente hoje, quer se converter a Cristo? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus hoje? Tem alguém que quer fazer isso? Alguém quer unir com o ministério? Você está sem igreja, pastor, eu preciso? Claro que precisa, né, irmãos? A gente não pode ficar sem filiação. Você tem que estar filiado. A filiação é o braço da cobertura do pastor. A igreja tem o braço e o pastorado também tem um braço. Se você está debaixo, você tem cobertura. Se você não está, você não tem cobertura. Então, tem pessoas que foram para outro país, congregaram em outro país, saíram, voltaram para a sua cidade natal e continuam sendo membro da igreja lá no outro país. Eu não entendo isso. Como você é membro de um lugar que você não tem cobertura? Pense bem aí.
Uma vez conversando com um irmão aqui, ele falou: pastor, tem 3 anos e meio que eu estou tentando falar com o meu pastor, eu não consigo, ele sai pela porta do fundo, e dali a gente não pega mais no outro culto, ele sai pela porta do fundo. 3 anos e meio dentro da igreja, e não consegue ter um contato, nem de pegar na mão do pastor. Que cobertura é essa? Cobertura pela placa da igreja? Não é cobertura. A cobertura é quando você me conta um problema e eu falo: eu vou orar pelo seu problema, depois eu te ligo e falo: irmão, como é que está o problema? Piorou, pastor, então vamos chamar ajuda, busca mais ajuda boa para poder estar na oração. Como é que está? Está aliviando, tá bom. Isso é cobertura. Agora, cobertura só de placa, isso não funciona não. Então eu falo para os irmãos: observe bem, para você não cair naquele mal de Sansão, porque muita gente julga o Sansão. O Sansão cresceu o olho, casou fora da direção de Deus, casou com uma mulher filisteia, por isso aconteceu isso com ele. O Sansão não teve problema nenhum não, irmão. O problema foi a falta de cobertura que ele não tinha. Você sabe disso? A falta de cobertura foi que levou o Sansão a afundar. Não é verdade? Porque o Eli era a cobertura dele, mas o Eli não teve como dar cobertura para ele. Ele ficou sem e ele caiu realmente, não teve como segurar mais. Esta foi a palavra. Então, tenha cobertura, faça isso em nome do Senhor Jesus. Deixe Deus falar com você, tocar em você e assim por diante. Amém, pastor? Viva? Amém. Então, glória a Deus. Eu vou deixar assim, fazer uma oração por você. Fique todos de pé. Se você tem um motivo especial, alguma coisa especial, pense agora que nós vamos pedir a Deus para tocar nesse momento aí. Glorioso Deus, ó Santo de Israel, mais uma vez levantamos a nossa voz até o Senhor. É do Senhor que vem o socorro bem presente. Todas as vezes que buscamos, o Senhor vem para nos abençoar. E hoje estamos clamando novamente ao Senhor, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre todos os servos que estão aqui e os que estão em casa, aqueles que vão ter um contato com esta mensagem. Que a mão do Senhor cubra esta pessoa agora, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, retirando tudo quanto, ó Deus, seja preciso e colocando também o que seja preciso. Abençoa este irmão, esta irmã, Senhor. Se for enfermidade, traga a cura para esta pessoa. Se for, ó Deus, um problema sério identificado que não foi conseguido resolver, que o Senhor com as mãos milagrosas venha resolver esses problemas de maneira sábia, que o teu servo receba e possa crescer mesmo espiritualmente depois deste problema, que ele descubra o propósito que vem em meio ao problema. Abençoa agora cada um que está aqui, Senhor. Que aqueles que estão desempregados abram uma porta de emprego, os que estão em busca de uma oportunidade melhor para o dia de amanhã, nesse mês ainda, abra as portas, Senhor, e que seja reconhecido que foi o Senhor quem abriu esta porta. Nós pedimos a tua bênção nesta hora, meu Deus, e te agradecemos neste momento, em o nome santo de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Deus te abençoe.